noite. Perdão significa a aceitação, tudo que a gente, tudo que ocorre errado num relacionamento. O que você quer dizer assim com perdão? Em um relacionamento teremos que aceitar tudo e quase botar panos mornos e tudo, ou mudar a situação. O que você quer dizer na prática? O que seria o perdão na prática? Como é que é seu nome? Renata. Renata. Fica mais simples da gente pensar no perdão quando nós tomamos como exemplo a figura de uma professora. Ela recebe a criancinha com 6 anos, 7 anos de idade. E a criança começa a ser alfabetizada. Ela está aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Então essa professora ensina uma letra, pede uma sílaba, pede para a criança ler ou escrever. E no primeiro momento, a escrita da criança é muito ruim. E o que ela faz? Ela se torna intolerante com essa criança. Porque se ela for intolerante, ela cessa o processo da educação. Se ela falar assim, menino, a sua letra é horrível. Você tem um QI abaixo de 0. Você nunca vai aprender. Ela está condenando com a sua intolerância essa criança ao analfabetismo. Então o que faz ela? Ela perdoa a letra feia, ela perdoa as sílabas mal faladas, mas ela coloca toda a sua doçura e toda a sua energia para que a criança aprenda. Então ela investe toda a sua alma no aprendizado da criança. Essa é a parte dela, porque tem a parte da criança. Ela pode fazer de tudo, e a criança pode fazer de nada. Esse é um trabalho, então, de parceria. No perdão também. O perdão é aquela tolerância que a gente doa. É aquela indulgência que a gente oferece, investindo todo o nosso cuidado, energia e amor no aprimoramento. Então o perdão, ele nunca é uma conivência com o erro. O perdão nunca é tolerar o mal. Mas também ninguém vence o mal com violência. Porque se Deus fosse intolerante conosco, Renata, seria um massacre aqui agora. Vamos pensar nisso. Se Deus viesse a nós de forma intolerante, se Deus chegasse agora, tocasse em você e falasse, Renata, é agora. Você tem que ser um anjo agora. É agora ou nunca. É nunca. Então o amor, ele investe. Ele está sempre investindo. Sempre investindo. Investindo no crescimento do outro. Mas tem um outro aspecto aqui. Do perdão. E é sempre assim com a luz. Quem oferece a luz é o primeiro a ser iluminado. Que quando eu ofereço um perdão para alguém, isso não representa isenção desse alguém de responder perante a lei. Entende, Ana? Eu posso ser casado com você. E no nosso relacionamento, você, ao longo dos anos, me doar tudo que você tem de bom. E eu só te oferecer tudo que eu tenho de ruim. E você me perdoa, me educa, diz onde está meu erro, tolera, põe toda a sua força para me corrigir. Mas a minha teimosia, a minha rebeldia impede que eu absorva o amor e a luz que você está me dando. Você se libertou. Eu tenho uma experiência pela frente. Um casamento
de muito sofrimento me espera. Não com você. Não com você. Porque a vida é uma lei de plantio e de colheita. E todos nós colheremos o que estivermos plantando. Se eu não valorizo o casamento que eu tenho, nesse exemplo que eu estou dando, se eu não valorizo essa esposa que você foi, se eu não valorizo o que eu recebi, é natural que eu receba tudo que eu estou plantando. Então amanhã, a minha esposa vai ser alguém como eu hoje. Porque eu preciso saber. Um dos processos mais profundos da evolução espiritual é você experimentar o limão que você oferece. Porque se você não provar o limão que você oferece, você nunca vai ser educado por Deus. Não é punição. Deus não castiga. Não existe isso. O Criador está dizendo assim, meu filho, você vai oferecer limão? Você tem certeza? Tem. Meu filho, você tem certeza que vai oferecer limão? Porque você vai ter que chupar esse limão. A verdade é que nós vamos ter que experimentar tudo que a gente oferece. Tudo, tudo, tudo. E por isso o Evangelho vem nos dizer, semeie no bem. Escolha a semente. Invista no perdão. Invista no amor. Invista na misericórdia, na verdade, na educação, na bondade. Porque quem perdoa, quem ama, educa. Mas educa com amor e energia. Sabe dosar. E se a gente planta isso, isso virá ao nosso encontro. Essa é a lição que a gente aprende na doutrina. Né? Bom, eu não aprendi ainda não, mas estou no curso. Bom, querido Haroldo, é um prazer enorme estar aqui novamente com você. Tive a honra de estar traduzindo, né, a sua palestra na Áustria, para o alemão. E a minha pergunta é o seguinte. No Pai Nosso, né, eu não concordo quando fala perdoa, Pai, as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos os nossos, né, ofensores, devedores. Eu não concordo porque nós não perdoamos. Né? Então, nós espíritas, principalmente, tomamos o hábito de falar à medida que perdoamos os nossos devedores. Né? Então, a origem seria essa mesma? Com tanta deturpação no Evangelho que tivemos? A origem é essa. Só que aí, Daniela, você entrou numa questão profunda. Muito profunda. Não, é profunda, mas é boa. Né? Por isso que eu e é boa porque é profunda. Essa questão ela é tão intrigante que eu busquei durante muito tempo e fui encontrar no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Pensamento e Vida. Mas às vezes a gente lê a página apressadamente e não consegue captar. Porque sem experiência de vida, sem vivência, a gente não consegue ler certas coisas. Certas páginas da espiritualidade só podem ser compreendidas quando o nosso espírito experimentou certas coisas. E no capítulo Pensamento e Vida tem um chamado culpa. Culpa. E o que Emmanuel ensina nesse capítulo? O alicerce do resgate é a culpa. Quem inicia o processo e quem liberta do processo do resgate é a culpa que nós carregamos em nós. Então, Deus se manifesta em nós através da nossa consciência. A consciência é como se fosse um templo sagrado onde Deus está aí dentro. E Ele fala. A voz dele são as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência.
Então você pode ter nascido na Suíça, na África, no mar, na água, no céu, em qualquer lugar. Você pode ter qualquer cor de pele, você pode falar qualquer língua. Essas leis divinas estão dentro de você. Toda vez que você age em confronto com essa lei, você gera um processo interior de culpa. E esse processo interior de culpa, ele tem duas maneiras de se resolver. Duas. A primeira é o resgate pela dor. Você experimenta o limão que você ofereceu e ao resgatar, você se perdoa. Porque você fala assim, eu já experimentei isso que eu fiz, então eu estou desonerado. Por isso que ninguém pode dizer assim para um outro, falando assim, não, minha irmã, pode separar que você já cumpriu tudo, viu? Você já resgatou tudo no seu casamento, que é isso? Você é um anjo. Não. É só a consciência dela é que dá o start quando começa e quando acaba. Por isso o resgate, no fundo, ele é um processo de auto-perdão pelo sofrimento. Eu venho numa encarnação, tiro o patrimônio de alguém. Alguém da minha convivência, era um sócio, era um amigo. Eu roubei meu sócio. E quando eu acordo desse ato, eu experimento uma profunda culpa para com esse alguém. Eu não sou capaz de olhar nos olhos dele. Então eu venho numa situação e experimento a dor de ser enganado e de perder um patrimônio material porque alguém tirou de você. Nesse momento você regressa e pensa assim, bom, tirei, me tiraram, eu acho que eu estou quite agora. Mas esse é o resgate pela dor. Esse é o pela dor. Mas Jesus não ensina que o amor cobre a multidão do pecado? Aqui há um processo que não é fácil. Há um processo que não é fácil. É um processo longo. É como escalar a mais alta montanha da Terra. E é o seguinte. O dia que eu for capaz de perdoar qualquer ofensa que alguém cometer contra mim, eu serei capaz de me perdoar integralmente. Nesse dia, Daniel, cessou o resgate. Porque se eu for capaz de perdoar tão profundamente, eu serei capaz de me perdoar. O grande problema de quem não perdoa é que ele não se perdoa. Quanto mais inflexível eu sou com o outro, mais inflexível eu sou comigo. E mais sofrimento e culpa eu experimento. E mais eu percorro uma via de dor, de sofrimento desnecessário. Desnecessário. Poderia percorrer outra. Ela é educativa. Porque todo o caminho é uma experiência de enriquecimento para o espírito, claro. Senão Deus não permitiria. Se fosse 100% nocivo, Deus afasta. Você está passando pela experiência porque tem algum aprendizado para tirar dela. Mas poderia ser menos doloroso. Então há uma cena no livro Ave Cristo que quando eu li, eu fiquei engasgado, porque quando você está na ponta de um monte e você olha para alguém que escalou e está lá no topo, parece tão distante. No livro Ave Cristo, um cristão andava com um filho de 7 e o outro de 5, mais ou menos nessa idade, com 2 filhos. E veio um soldado romano e diz assim, é um cristão, e joga os cavalos em cima dos 2 filhos. E o cavalo despedaça as 2 crianças. E esse cristão se ajoelha, reúne os pedaços dos filhos, e
quem tem um filho aí, o coração fica apertado, ele ajoelha e faz uma prece a Deus pelo soldado. Você acha que esse espírito precisa resgatar mais alguma coisa? Ele não precisa resgatar mais nada. Então por isso Jesus diz, Pai, perdoa na medida que eu perdoar. É na medida que eu perdoar. Quanto mais sou capaz de perdoar, mais eu vou experimentar um perdão. Porque a misericórdia é isso. A misericórdia é um oceano. A misericórdia de Deus é um oceano, mas cada um vai com o seu copo. Você podia ir com... Meu Deus, você podia ir com um tanque gigante, mas se você vai com um copinho, você só pega um copo. É a gente que limita. Deus nunca faz conta. Muito obrigada. Tem uma pergunta. Pois não. Vamos ver o que diz. Tem um episódio muito curioso. Há uma senhora muito mal casada, o marido é muito ruim para ela e há uma caçada. E nesta caçada, 3 homens Sim. estão interessados em eliminar, por diferentes motivos, aquele homem. E o curioso que houve um sentimento de culpa muito forte em 2 deles, mas aquele que matou e que casou com a viúva ficou muito bem, obrigado. Foi um ótimo marido, um ótimo administrador do patrimônio e foi sempre uma coisa assim que me interpelou. Pensando como... Você estava falando da culpa e eu me lembrei dessa história. Esse livro é o livro E a Vida Continua. Foi filmado, inclusive, né? Mas tem um detalhezinho nesse livro. Tem um detalhe muito importante. Porque depois que eles fazem essa atrapalhada, que parece uma novela dessas mais complicadas, porque é um caso impressionante. E a vida é assim, como que as pessoas se encontram, umas cruzam o caminho das outras, fazem uma atrapalhada sem fim, e você fala, meu Deus, como é que vai resolver isso? Aí chega no mundo espiritual, esse aqui nasce aqui, aquele outro nasce aqui, esse recebe como filho que matou, porque o patrimônio que ele tirou ele tem que devolver, e acerta tudo. Aí tem um detalhe. André Luiz pergunta, mas isso aqui não está totalmente resolvido. Essa encarnação, essa reencarnação deles, dará conta de resolver parcela do problema. Como a senhora está levantando aí. Mas e esse aí? Aí o Espírito diz assim, André, esses espíritos estão juntos há milênios. Essa história é longa e não vai ser resolvida de uma vez agora. Então nós vamos ter que ir por parte, aos poucos. Aos poucos. Porque o que dá a entender é que aquele que matou para recuperar a esposa agiu mal. Vai responder perante a lei. Mas ele era credor. Ele era credor. E aqui há uma sabedoria na lei de causa e efeito que é divina. É incompreensível para uma mente humana. É incompreensível. Porque para que a gente... Eu brinco o seguinte, na minha profissão eu preciso de um processo. Né? Então, para poder julgar algum ato, algum fato, eu preciso do processo, levantar tudo. Um espírito orientador para ajudar na encarnação de alguém, ou de um grupo de espíritos, ele precisa de ter um processo de cada um dos que vão reencarnar, com no mínimo umas 30 reencarnações para trás, para poder avaliar. Porque às vezes a gente fala assim, mas isso é injusto, olhando 3 reencarnações.
Aí você olha num contexto de 20, você fala assim, ai meu Deus. E chega numa conclusão. Não existem algozes absolutos, nem vítimas absolutas. Todos somos algozes e vítimas ao mesmo tempo. E o mais triste é que a proposta de Deus é sempre o resgate pelo amor e pelo perdão. Se eu ferir, será com o amor, com o serviço ao semelhante, será doando que eu resgatarei. Mas o ódio nos cega e nos confunde. E então Deus, em sua misericórdia, permite que a gente faça a justiça. Só que tem um probleminha. Eu venho numa vida com o meu grande amigo, o Pedro. Aí o Pedro me dá um prejuízo, rouba todos os meus bens. Meu amigo querido, meu sócio, e vai embora. E eu falo assim, eu não perdoo. Eu quero esse Pedro aqui do meu lado. Quero fazer justiça com a própria mão. Mas eu estou me escravizando a ele. Eu estou condicionando a minha evolução a dele. Aí pronto. Aquilo que era um laço virou uma algema. E aí eu venho algemado ao Pedro. E numa situação, imagine, eu venho algemado ao Pedro e agora ele vai ter que devolver tudo que ele tirou. Mas para ele me devolver tudo que ele me tirou, eu vou ter que experimentar todos os defeitos dele. Eu vou ter que conviver com todas as imperfeições dele. Então é a sabedoria de Deus que ele permite. Permite. Você quer cobrar? Você quer ir lá cobrar? Pode ir. Pode. Se você quer, vai. E aí o que acontece? Acontece assim. Os espíritos estão há 20, 30 reencarnações. Uma hora um bate, outra hora o outro bate. Uma hora um bate, outra hora o outro bate. Aí a gente vem, analisa 3 vidas e fala, coitadinho, esse aqui apanhou. Ele fala, mas já bateu 10 vezes. Está parecendo um jogo de futebol. Um faz o gol, o outro faz outro gol. E nós entramos num círculo vicioso de agressão, de ódio. Por isso que o perdão é cura. Porque o perdão é libertação. Eu falo assim, olha, chega. Não serei eu mais a agredir. Não serei mais eu a agredir. Eu entrego a minha causa nas mãos do Juiz Supremo. Ele que decida. Ele que vai julgar agora. É uma pergunta. Pois não. Sobre perdão. Perdoar é esquecer, porque às vezes a gente perdoa, eu já perdoei, mas às vezes a dor fica, tá lá te relembrando. Uma vez por mês você pode ter contato com a pessoa que você perdoou. Então, foi perdoada, você gosta, você tem relação, mas perdoar é esquecer, a dor fica. Foi perdoado ou não se perdoou quando não se esquece? Querida, a memória do Espírito é eterna. Então nós nunca vamos esquecer nada. Não tem como apagar memória. Se um dia você caiu de bicicleta, está gravado eternamente na tua memória. Que essa é a tua história. É a tua história evolutiva. O que acontece é com que olhos você lê a sua experiência. Por isso que o perdão é um processo. O perdão não é um ato. O perdão não é chegar num interruptor e falar assim, tá perdoado. Não. O perdão é um processo. E ele é um processo porque o fato estará sempre na tua memória. Mas à medida que você cresce em experiência espiritual, à medida que você se ilumina,
você olha com generosidade para a tua vida. Você olha com generosidade para as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Então você fala assim, olha, mamãe errou mesmo. Errou. Ela fez isso, mas... Pensando bem, olha a situação dela. Então você passa por um processo em que muda o teu olhar. É o teu olhar. A Rosa vai estar aqui para sempre. Para sempre. Só que no início do processo do perdão, você olha com raiva. Aí passa um tempo, você olha com pouquinha raiva. Passa muito tempo, você olha, a raiva está pequena. Você está vivendo o processo do perdão. Vai chegar um dia, você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, é a minha experiência. Eu sou grata por essa experiência, porque olha o que ela me fez crescer. Olha o que ela me fez crescer. Então você passa a olhar com gratidão. Com gratidão. Por essa razão, o perdão ele está muito ligado à gratidão. E por isso que ele é difícil. Porque ele exige uma releitura do passado. Releitura. Não é exatamente o que nos aconteceu, mas é como eu interpreto o que me aconteceu. Nós dizemos isso porque se fosse eu que tivesse sido crucificado lá, eu estaria aqui me fazendo de vítima até hoje. E Jesus volta, abraça Judas, abraça aquele que furou ele com a lança, Longinos. Está lá no Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, é Dom Pedro II. E Jesus recebe ele e fala, Longinos, meu filho, agora que eu preciso que você faça uma missão. Quer dizer, o olhar de Jesus para toda aquela situação, para nós é que dor, não, crucificou, nossa, está doendo, prego, estou com sede. A nossa leitura é uma leitura de... que a gente, como é que fala? A gente faz um sofrimento ficar muito grande. Às vezes maior do que ele é. E o olhar de Jesus é o olhar do Espírito puro. É o olhar do Espírito puro. A gente vive isso. Não é tão difícil, não. Eu lembro quando fui levar meu filhinho de agora de 6 anos para fazer tratamento de canal. Não, tratamento de canal, você imagina. E ele falou assim, vai doer, pai? Eu falei, vai, filho. Não vai ser bom, não. E ele ficava desesperado. Mas eu já fiz. E eu sabia que ele tinha que passar por aquele processo. E que depois que o tempo transcorresse, à medida que ele amadurecesse, o olhar dele ia ser outro. Se você hoje, com a idade que você tem, apesar de você ser muito jovem, olhar para o seu passado, aquilo que era uma grande dificuldade quando você tinha 15 anos de idade, você ri hoje. Você fala, meu Deus, se todas as dificuldades da minha vida fossem iguais às que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Porque, na verdade, nós nos fortalecemos. Né? Por isso que tem aquela prece bonita, que fala assim, oh meu Deus, tira a minha cruz, me torna mais forte. Me torna mais forte. Porque uma cruz é pesada dependendo de quem carrega. Pode colocar uma cruz num ombro de um gigante, não pesa nada. Então, quando a gente se fortalece, a gente vai vivendo esse processo. O perdão é um processo. É um processo. E às vezes a ofensa é tão grave, às vezes a ofensa é tão profunda, que você demora 1000, 2000 anos para experimentar todo o processo do perdão. Não é para desanimar, não, tá?